se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer a juízo tudo a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Amém? Amém, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Irmão, eu fico lendo e entendendo. Às vezes a gente não consegue entender por completo, mas consegue compreender o que Jesus quer falar conosco. Aleluia. Irmão, se é crente, é fácil? Não é fácil não. Mas também não é difícil não. Ter um compromisso com Deus é a coisa mais importante da nossa vida, é ter um compromisso, uma aliança com Deus. Porque o homem e a mulher que tem um compromisso e que tem uma aliança com Deus, ele tem o céu garantido para ele. Porque, irmão, se nós for entender e compreender, todo mundo hoje sabe. É o católico, é o macumbeiro, é o espírita, todos sabem que existe o céu e que existe o inferno. E quem faz a escolha? Somos nós. Quem toma a decisão para onde nós queremos ir? Somos nós. Somos nós. Nós escolhemos para onde nós queremos passar a eternidade. Se é com Cristo ou se é com o diabo. Mas como? É fazendo as nossas escolhas. É tomando a nossa decisão. Mas viver com Cristo, nós fica preso. Às vezes nós somos presos, nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Irmão, tem coisa que nós temos que renunciar nas nossas vidas. Nós temos que eliminar. Tem coisas nas nossas vidas que vai levar nós à condenação. E para nós não ser condenados, temos que renunciar, temos que se libertar daquilo que prende nós para o pecado. Tem muitas pessoas que não estão compreendendo, não estão entendendo ainda. Muitos vêm para a igreja, mas não querem mudar. Muitos vêm para a igreja, mas não querem compromisso. Muitos vêm para a igreja e falam: sou crente. Amém. Jesus abençoe. Que você seja crente de verdade. Meu prazer é que você venha buscar a Deus e seja um cristão de verdade. Aleluia. Não adianta nós só vir para a igreja, irmão. Nós temos que obedecer a palavra, buscar o Rei do céu. Irmão, tem muita gente vindo na igreja, chega dentro da igreja, se não tem uma oportunidade para ele, ele fica bravo. Chegar em casa, o culto para ele não prestou. É verdade. Eu não vou mais. Eu não vou mais naquela igreja. Eu chego lá, eu barro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Teve oportunidade fulano, teve oportunidade fulano, e eu não tive oportunidade. Será que naquele momento, naquela hora, você estava preparado para aquela oportunidade? Será que você tinha algo? Você tinha algo para receber ou você tinha algo para entregar? Glória. Talvez naquela noite Deus não permitiu que você tivesse a oportunidade porque você não tinha para entregar, você tinha para receber. Glória. Você tinha para... Às vezes você não está pronto, às vezes nós achamos que está pronto, mas nós não está. Às vezes nós achamos que eu vou lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E às vezes nós esquecemos que tem algo para nós fazer em nós e nós não queremos fazer na nossa vida. Às vezes, irmão, eu chego aqui, é fácil eu pegar um microfone e abrir minha boca e começar a pregar a palavra do Senhor Jesus, mas a minha vida lá fora está toda desmantelada. A minha vida lá fora está toda torta. Por exemplo, o pastor Sá trabalha de motorista. Você já pensou, eu trouxe o pastor dirigindo? Passa um carro me fecha, eu começo a xingar o irmão. E aonde que está o Espírito Santo? Aleluia. Como é que fica o Espírito Santo na minha vida? E que cristão eu sou? Irmão, tem muitas coisas que você tem que aprender
Quando você começa a servir a Cristo, você tem que aprender a ter calma, a ter paciência, a ter mansidão. A vida tem que ter mudança, nós temos que mudar, nós temos que eliminar das nossas vidas muitas coisas. Porque quando eu passei, agora eu vou entrar um pouco num testemunho que Deus estava tocando no meu coração ali, que eu fazia tempo que eu não lembrava do testemunho, estava sentado ali orando a Deus, e Deus fez eu refletir ali naquela cadeira sentado, e como eu no céu. Muitos não compreendem, não entendem. Eu peguei Covid, eu e a minha esposa, ela ficou 12 dias internada e eu fiquei 10. Aquele negócio no nariz, tá ali. Chegou um certo momento, irmão, que eu pensei, agora não tem mais jeito. Agora já era, acabou tudo. Desisti. Sabe quando você desiste mesmo, você está ali, mas você não tem mais força, você fala, não, agora eu vou desistir. Irmão, eu sentia, é muito difícil de explicar, só quem passou. Eu via a morte chegar até a mim. Eu via o peso da morte, eu via ela sem chegar. E eu ficava com medo dela, quando ela fosse tirar o meu espírito. Agora você sabe por que eu fiquei com medo, irmão? Porque naquela hora, naquele momento que eu via que eu estava descendo, que eu estava acabando tudo para mim, eu sabia que ela já estava acabando tudo para mim. A voz disse: tu estás pronto? Tu estás preparado para encontrar com ele? E eu via no meu consciente o tamanho daquele homem. Irmão, não tem explicação o tamanho dele. Eu sabia que eu ia encontrar com ele. Eu sabia que quando eu saísse dali, eu ia direto me encontrar com ele. Eu tinha no meu subconsciente que eu sabia que eu ia encontrar com ele. E o meu subconsciente dizia: você está pronto para encontrar com ele? E eu sabia que eu não estava, no meu subconsciente eu sabia que eu não estava, porque veio na minha mente, tu lembra? Naquele dia, que era para tu ter ido orar, foi chamado para tu ir orar naquela irmã, tu foi? Tu não foi? Veio tudo, irmão. Veio tudo. Tu lembra que era para tu fazer oração naquela casa? Tu foi? Tu não foi? Tu lembra que era para tu ter feito isso? Veio tudo, irmão. Naquele momento. E me preocupei. Naquele momento eu me preocupei, foi uma preocupação muito grande. Mas não do meu corpo que ia ficar em cima daquela cama, mas da minha alma que ia sair do corpo, porque eu sabia que eu ia prestar conta diante do Senhor de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, de tudo que eu recusei de fazer. Às vezes, irmão, a gente não compreende. De repente chega na nossa casa e fala: irmão, eu preciso de uma oração, vai lá na minha casa, vai fazer uma oração por mim. Eu vou, irmão, eu vou, pode ficar tranquilo, mas você não vai. Se Deus tocou para você ser chamado para ir fazer, vá fazer. Aleluia! Foi Jesus que te escolheu, não é a pessoa que está te escolhendo, foi Jesus que te escolheu para você fazer aquilo ali. E às vezes, muitas vezes a gente não quer fazer. Eu não vou fazer, porque ela vai na igreja e tal, o pastor dela vai. Irmão, esquece. A praga, ela não vai entrar no céu, ela vai para a terra. Mas o servo do Senhor Jesus, todos vão estar reunidos diante do Senhor naquele dia. Aleluia! Não está, a praga não está. A praga não vai estar lá, mas nós vamos estar lá diante do Senhor. Então, irmão, às vezes a gente não quer fazer, não vou fazer, porque fulano está na igreja, fulano, né? Nós estamos aqui, nós somos um escolhido e separado para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje as coisas, o mundo está esfriando, o amor de muito. A palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos, quando a iniquidade aumentasse, o amor de muitos esfriaria. E está esfriando, irmão. Está esfriando. Hoje você não vê aquele crente fervoroso, aquele crente que ouve a palavra, que deixa a palavra entrar em seu coração, fala: vamos no monte, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos fazer um jejum, vamos fazer um compromisso com Deus. Não se vê mais isso.
É poucos. Mas existe homem de Deus e mulher de Deus que ainda tem essa fé. Aleluia! Glória a Deus! E é por causa desses homens de Deus, essas mulheres de Deus, que nós, ainda estamos de pé. E Glória a Deus! Aleluia! que Jesus está voltando. Eu creio. Amém. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Aleluia! Para buscar a igreja dele. Ele vai vir buscar um povo lavado e remido do sangue do Cordeiro. Glória! Irmão, tem crente trocando a salvação dele, trocando o céu por um pouco de cachaça. Eu vou tomar uma hoje, é um aniversário. Só um golinho de cerveja. Vai tomando, irmão. Só que tem uma coisa: não esqueça, teu pastor não está vendo, ninguém está vendo. Está no meio dos teus parentes, está no meio dos teus amigos. Mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Tem gente fumando um cigarrinho escondido. Fume, irmão. Só que o pastor não está vendo, o obreiro não está vendo, a pastora não está vendo, mas Jesus está vendo. Naquele último dia, nós vamos prestar conta a Deus de todos os atos que nós fazemos. Hoje, no meio dos crentes, eu vejo, irmão, eu sei, eu ando por aí, eu sei. Tem crente casado, traindo as suas esposas, mulheres traindo seus maridos, esquecendo que Deus, Ele está vendo tudo, nada fica oculto aos olhos de Deus, e que todos vão prestar conta a Deus. Aleluia! Todos. Deus condena alguém, Deus manda alguém para o inferno? Não, Deus não manda alguém para o inferno. Deus não fez o inferno para o ser humano. Mas o ser humano escolheu. Tem muito ser humano que está escolhendo a ir para lá. É a escolha. É o que nós plantamos, nós colhemos. Você vê hoje em dia muita gente passando por problema, passando por dificuldade. Antigamente, há muito tempo, Deus me prometeu uma bênção. Até hoje eu estou esperando. Será que o profeta que revelou é de Deus? Às vezes o profeta tem mentiroso dentro das igrejas, porque isso existe. Profeta falso e os verdadeiros. Deus sabe que existe. Rico. Isso aí não sempre existe. Mas será que aquele profeta que revelou para mim essa bênção, esse milagre, essa vitória, que até agora não chegou, aquele profeta é de Deus? É de Deus. Mas às vezes, irmão, tem coisa que não está chegando na nossa vida. Não é porque Deus não quer mandar, é porque a gente não deixa chegar. Às vezes Deus tem tanta coisa para fazer para mim e para você, mas às vezes nós impedimos Deus trazer um milagre, Deus trazer uma vitória. Às vezes a gente não está preparado, a gente fazemos coisas que desagradam a Deus. Às vezes Deus está com uma bênção grande, preparada para mim e para você, mas às vezes as nossas atitudes fazem a gente não receber. Tem coisa que às vezes Deus quer fazer que Deus não pode fazer, porque às vezes nós fazemos algo que desagrada a Deus e Deus não vai fazer. É verdade. Deus tinha uma promessa daquele povo que está na terra prometida. Era para todos. A promessa era para todos, Mas pela rebeldia do coração daquele povo se rebelando contra Deus, o único que entrou foi Josué e Caleb dentro daquela terra. Você está entendendo, irmão, que às vezes tem bênção que Deus tem para mim e para você, mas pela nossa rebeldia, às vezes nós não vamos receber ela. Nós vamos descer a sepultura e não receber. Irmão, Deus tem planos, Deus tem projeto, mas nós temos que deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Nós temos que aprender que Deus, Ele tem que ser o guia da nossa vida. Deus tem que ser o nosso escudo. Deus tem que ser Deus tem que ser o tudo. Aleluia! Aqui nos Salmos, Salmo 91 diz: 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por que nós não seremos atingidos? Porque quando nós deixamos Deus tomar o controle da nossa vida, nós deixamos Deus guiar os nossos passos, irmão, o mundo pode virar de ponta cabeça.
Você entendeu? Mas a mão de Deus está ali te guardando, está ali me guardando, está ali me protegendo, está ali te protegendo. Irmão, vale a pena ser fiel com Deus. Aleluia. Vale a pena ter um compromisso com Deus. Eu não andava, minha esposa sabe, não andava mais. 2 hernias nas costas, não andava mais. Era gritando, não ficava de pé, era deitado. E eu não andava mais. Passou tempo, perdi tudo, tive que vender o comércio que a gente tinha. E eu digo, pronto, agora acabou. Vim para cá para fazer uma cirurgia. Porque a única chance naquele momento para mim era uma cirurgia para me voltar a andar. E mais com essa cirurgia, e o médico me chama para fazer a cirurgia, eu lá no chão. E eu parei de pregar, parei de levar a palavra, parei de fazer a obra. Não tinha mais condições. Quando foi um certo dia, meu sogro, pastor, o pai dela, ele disse, Deus me mostrou que é para você ir pregar a palavra. Aleluia. Mas como que eu vou pregar a palavra? Se eu desse jeito, eu não aguento ficar de pé. Como que eu vou pregar a palavra? Como que eu vou levar a palavra? Se eu chego para levar uma palavra de ânimo, eu estou desse jeito dentro da igreja. E foi o recado dado. E nisso eu fiquei esperando essa cirurgia. E eu digo, era muita dor que eu não ficava de pé. Era para me levantar, era difícil. Sozinho para cuidar de mim. E eu não andava. Um dia eu falei, Deus, será que eu sou tão ruim desse jeito para o Senhor judiar tanto de mim? Desse jeito, isso já vinha tempo. Mais de 6 meses naquela cama. Quando eu falei isso, eu senti uma melhora. E Deus me mostrava que chegava alguém e me dava uma espiga de milho. Mas para os outros, eles ganhavam um saco cheio e eu só uma espiga. Eu falei para ele, uma espiga, você vê como é que Deus faz. Uma espiga, eu vou atrás demais. E eu chegava lá, irmão, para vocês entenderem o mundo espiritual com Deus, como é que Deus, quando Deus quer mostrar algo para você, quer revelar algo para você, para mim, para você, como é que Deus mostra. E eu cheguei e fui buscar aquele espiga de mim. Quando eu cheguei lá, eu achei uma cana. E eu achei aquela cana. E eu digo, eu fui buscar o milho, trouxe uma cana. E voltei para lá. E eu tinha que moer aquela cana, mas eu queria que outro moesse por mim. Eu queria que outra pessoa moesse por mim. Não, quem vai moer é você. Eu vou filmar o cara, vai jogar em mim. Não, mas quem vai moer é você. E eu moía, trouxia aquela cana, trouxia. E eu enchia os copinhos e dava para cada um pouquinho naquele copo. É a palavra do Senhor Jesus, que é doce como mel. Depois eu comecei a entender o trabalhar do Senhor Jesus. E eu comecei a pregar a palavra, irmão, do Senhor Jesus. Mesmo com dor, eu comecei a pregar a palavra. E cada vez que eu ia pregar a palavra do Senhor Jesus, mais melhor eu ficava. E até hoje eu estou de pé. Glória a Deus. Um homem que não aguentava mais trabalhar até hoje. Estou trabalhando, estou andando, estou fazendo minhas coisas tudo. Jesus me levantou assim, pegou ele e me levantou. Eu não precisei de cirurgia. Porque às vezes, irmão, a gente fica dependente do homem e está esquecendo que Deus, Ele faz milagre. Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Deus pega aquele que está lá no fundo do poço e Deus levanta. Deus faz o sobrenatural acontecer na vida da gente. Eu vejo o que Deus faz. Os milagres que Deus faz. Uma oração, irmão, é muito importante. Eu vou dar um testemunho aqui de uma moça. Essa minha esposa, ela estava com câncer no seio. Ela estava com câncer no seio. Nunca tinha sentido uma emoção tão grande daquela. Ela estava com câncer no seio, estava no hospital para tirar o seio dela. E ela ligou e disse: se o pastor Moacir, a missionária Ivânia, não vem fazer uma oração por mim, que eu vou ser operado, o meu seio está com câncer, está enraizado, tem muitos tumores, e vai ser operado amanhã. E eu precisava que vocês viessem fazer uma oração. Eu falei, mas ela, vamos lá.
Quando eu cheguei no hospital, eu entrei lá dentro, fiz a oração nela, eu senti uma emoção que eu nunca senti. Eu disse pra ela, Aleluia. pode fazer exame que você está curado em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Irmão, ela exigiu um exame, ela fez. O médico olhou, disse: tem alguma coisa errada, fez de novo, olhou, tem alguma coisa errada, fez de novo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela não perdeu o seio. Sabe por quê? Porque Jesus operou. Ele entrou lá e operou na vida dela. É uma moça nova. Está lá. Jesus fez o milagre. Jesus faz milagre. Jesus age. Às vezes a gente não compreende, às vezes a gente está passando pela dificuldade, pelo problema e acha que Jesus não vai fazer. Jesus faz milagre, é só a gente confiar, a gente crer. Aleluia. Eu já vi os milagres do Senhor Jesus fazendo muito forte, que nem fez na vida dessa moça. Tinha outra moça que estava com câncer, ela sabe disso. E todo testemunho, irmão, todas as palavras que você fala, se não for verídica, você vai prestar conta a Deus no último dia. Se você der um testemunho que ele não for verídico, Deus vai cobrar um preço muito alto. Cada um de nós. Tinha outra que estava com câncer, em cima de uma cama. 9 meses, estava bem magrinha. E a gente ficou sabendo. E perguntava se a gente não ia lá orar por ela. Eu falei: nós vamos orar por ela. Chegamos lá, meu Deus, que situação. Estava nas últimas. A família já também era evangélica. Mas às vezes Deus, ele prova. Deus prova nós. Não é porque nós somos crentes, nós não somos provados. Jó foi provado. Daniel foi provado. Sadraque, Mesaque foi provado. Deus prova. Até onde a gente suporta. Deus prova a nossa fé. E a gente chegou lá, me viu aquela situação. E o pai dela, diaconista, ele disse: eu falei, aqui tem uma moça assim, vem. Eu falei: o senhor permite que nós façamos uma campanha de 15 dias na sua casa, quando eu sair do serviço? E Deus vai levantar essa moça daqui. Ele olhou assim, pelo estado que ela estava. Acho que nem ele acreditou. Que às vezes, de tanto lutar, de tanto passar por aquela situação, de tanto viver o sofrimento daquela moça, acho que ele não acreditava que ela ia viver. E eu digo: eu vou fazer uma campanha. Jesus vai fazer um milagre, uma obra aqui. Irmão, eu falei que foi 15 dias, foi 12 dias. Foi 15 dias, né? 15 dias, não deu 9 dias. A moça estava andando, o carro dela fazia 9 meses, que era um crossover branco. Estava dentro da garagem, tem que ligar, era o pai. E com 8 foi 9 dias. A moça se levantou e estava dirigindo o carro dela sem nenhum mandou. Glória a Deus, E nós acabou. Deus fiel, Deus maravilhoso. É Jesus que faz. Às vezes não, eu sou. Irmão, Jesus o que ele quer. Às vezes o homem quer se engrandecer, não dar as coisas. Não, quem faz o milagre é Jesus. Aleluia. Nós somos sim um vaso para ser usado na mão do Senhor. Se Jesus falar, vai, antes é com o outro, vai e faz. E um milagre vai acontecer do mesmo jeito, porque é projeto de Deus. Quando ele tem um milagre para acontecer, ele vai acontecer. Ele vai acontecer, irmão, na minha vida e na sua. Porque Jesus, ele é Jesus. Glória a Deus. Quando ele tem plano, projeto. Deus, tem muita gente aí que às vezes não consegue entender. Ah, fulano está lá, está usando droga, fulano está bebendo, fulano está se prostituindo, fulano briga, fulano vai preso, fulano fica lá. E quem é de nós que sabe o projeto de Deus na vida daquela pessoa? Oh, glória, aleluia. Nenhum de nós sabemos o projeto de Deus. Se nós for querer entender e compreender o trabalho de Deus, nós nunca vamos compreender e entender. O trabalhar de Deus é diferente. O agir de Deus é diferente do homem. Eu fico observando, às vezes, muita gente, quando está passando por uma prova, ele se desespera. Mas por que Deus permitiu? Por que Deus deixou eu passar por isso? Eu não sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu busco a Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu me levanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Sadraque, Mesaque também fazia. Daniel também fazia. Jó também fazia. E nem por isso Deus deixou de provar eles. Né? Nem por isso Deus deixou de provar esses homens. Verdade.
Então, irmão, às vezes tem coisas em nossas vidas que nós precisamos passar por aquilo. Às vezes Deus permite que nós saibamos que nós precisamos. Às vezes tem coisas nas nossas vidas, irmão, que nós vai passar, que nós está passando, nós vai passar. Às vezes tem coisa que Deus não está se agradando. E Deus quer ajustar. Ajustar. Sabe o que é ajustar? A palavra ajustar. Deus quer, às vezes nós estamos fazendo algo que Deus não está se agradando e Deus quer nós diferentes. Então Deus dá um aperto daqui, um aperto lá, e Deus faz a gente ficar da maneira que Ele quer. Deus faz porque, querendo ou não, nós fomos escolhidos e separados. Aleluia! Hoje, irmão, a obra de Deus é uma coisa muito séria. É muito séria. Tem muita gente que começa na obra de Deus, e ele começa agora, mas ele já quer ser pastor. Mas não demora poucos dias, ele quer ser pastor, e ele faz de tudo, ele quer questionar, ele quer brigar, mas ele não entende, não compreende o tempo que não é assim, as coisas de Deus não é desse jeito, o peso de ser pastor não é fácil. Irmão, você quer ser um pastor, você quer ser um presbítero, você quer ser uma missionária, você quer ser um diaconista, amém, é um desejo dentro do coração. Mas para nós chegar a ser pastor, a ser diácono, a ser presbítero, nós passamos por um processo, nós temos que consertar, nós temos que entender no nosso consciente que nós vamos ter uma caminhada dali para frente, nós vamos enfrentar coisas que não é espiritual, não é fácil. Tem muita gente que quer quer fazer, mas ainda não consertou a vida. Irmão, como é que você vai orar em alguém que está endemoniado se você anda errado? Como é que você quer expulsar um espírito ruim que está no corpo de alguém se você não anda em comunhão com Deus, se você ainda não está pronto, ainda não está preparado? Não é brincadeira o mundo espiritual, irmão. É verdade, Senhor. Não é fácil. Muita gente acha que é fácil ser pastor, porque tem muita gente que começa, daqui a pouco desbandeirou. Não é brincadeira ser pastor, é uma coisa muito séria. Você está, às vezes, Deus te escolheu. Às vezes Deus te escolheu para ser ovelha, para ser cuidado. Deus trabalha de maneira diferente. Às vezes a gente não quer aceitar o que Deus tem para a gente. Às vezes Deus me escolheu para um diácono, mas eu não quero ser um diácono, eu quero ser um pastor. Deus me escolheu, eu quero ser um presbítero, para um presbítero, mas eu não quero ser presbítero, eu quero ser pastor. E às vezes, irmão, tem coisa que a gente não consegue entender. Eu tinha um obreiro lá, e era para ser urgente, obreiro, e eu botei o joelho no chão para estar 3 dias. Falei para minha esposa, dia 2, botei o joelho no chão, comecei a orar, perguntar para Deus ali. Comecei a perguntar para Deus se eles estavam prontos, se eles estavam preparados. E Deus me mostrou um deles, sentado no banco caseiro do meu carro com um monte de latinha de cerveja. Deus me mostrou ele numa festa. Deus me mostrou ele num saco de droga, na casa dele, em cima do telhado. E eu não ungi aquele irmão. Ungi um dia e não ungi ele. Ele meteu o dedo na minha cara. O senhor é um falso profeta. Irmão, não é fácil. Você está pensando que é fácil? Você é um falso profeta. Você é enganador. Mas eu prefiro ser chamado de falso profeta, enganador, e obedecer à voz de Deus, de que ser um desobediente, fazer e amanhã Deus cobrar muito alto de mim por eu desobedecer e fazer. Poucos dias depois, tipo o monte de hora mais ela aqui, ó, passei, estava no bar bebendo, usando droga e bebendo. Deus, além de Deus te mostrar em visão quando você pede para Ele,
Ele ainda faz você enxergar que Ele é o Deus que Ele sabe o hoje e conhece o amanhã. Aleluia. Por isso que às vezes nós temos que obedecer a voz de Deus. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Às vezes tem coisa na nossa vida que nós queremos. Às vezes tem coisa na nossa vida que nós queremos. Às vezes nós está, às vezes um jovem de hoje em dia, jovem, quer um casamento. Deus, eu quero um casamento, eu quero uma pessoa. Me mostra. Aí começa a namorar com o rapazinho. Ah, vamos orar a Deus, vamos. Deus nem respondeu ainda, ele já está namorando. Já está namorando. Ah, mas... Aí depois, amanhã, depois não dá certo o casamento, não dá certo a convivência. Ele fala, mas eu orei a Deus. Mas não esperou Deus responder. Não esperou Deus responder. Às vezes faz ser a direção de Deus. Porque se você tiver a paciência de esperar a resposta de Deus, Deus vai te responder. Se aquilo é, se aquilo não é. Então, irmão, tudo tem que ser em base de oração. Faz o compromisso. Faz um propósito com Deus. Deixa Deus responder primeiro algo. Quando você querer algo na sua vida, tem que deixar Deus dar a direção. Às vezes tem muita gente que está no emprego, está passando, está apertado, está difícil. Fala, Deus, e cadê a fé? Presta atenção, isso é a fé, irmão. Deus, eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso de uma vida melhor. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia, me dê um emprego melhor para mim ganhar mais um pouco. Aí Deus vai lá, abre uma porta bem grandona para ele. Aí ele diz, eu estou aqui está garantido. E lá, se eu for e não dá certo? E para que você pediu a Deus, se você não tem confiança que aquilo ali vai dar certo na sua vida? Irmão, nós temos que ter fé, nós temos que confiar, nós temos que entender. O crente tem que entender que quem manda, quem controla, quem age na vida da nossa é Jesus. Aleluia. Nós temos que confiar, entregar a nossa vida para Jesus, é o Senhor que guia. Quando você pedir algo para Jesus, que Jesus te responder, fazer para você, receba, irmão. Glória. Deixe Jesus trabalhar, deixe Jesus fazer. Porque Jesus, Ele sabe o que está fazendo. Às vezes a tua fé é tão pequenininha que às vezes Deus abriu a porta e você não vê, porque você é fraco de fé. A sua fé é muito pouca. Irmão, a partir do momento que você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua alma, quem tem o controle da vida sua nas mãos é Jesus. Glória a Deus. Então deixe Jesus guiar os seus passos, a sua mente, o seu coração. Aleluia. Deixe Jesus agir, deixe Jesus fazer. Confie, creia que Jesus está no controle. Amém, meus irmãos? Amém. Que Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Aleluia. Eu vou fazer uma oração aqui. Aleluia. Com a permissão dos pastores, Aleluia. pastora. Para que fique